Quinta-feira e chegou a hora de falar com a dupla dinâmica do futebol Fafá e Zenon, rodada cheia do Brasileirão nesse fim de semana. Bom dia, turma. Quem tá feliz por aí? O Zenon, acho que hoje tá um pouquinho mais contente, né? Bom dia. Bom dia para você, Pajete, para todos, né? O Zenon contente pelo time do Avaí no Campeonato Brasileiro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o VTV da gente. Bom dia para você também, muito bom dia, Fabrício. Bom dia, Pajete. Bom dia, amigos da VTV. Ontem a rodada foi ótima, né? Para aqueles times que eu vesti a camisa. O Avaí empatando com o Grêmio lá na Ressacada, em Floripa. E o Corinthians passando pela Chapecoense, com dificuldades, mas passou. Quem não se deu bem foi o seu time, viu, Pajete? Que apenas empatou com o CSA, um dos candidatos ao rebaixamento, hein? Esse ano, CSA. Cabeça quente, hein, Pajete? Não, é normal, futebol é isso. Ganha, perde, o importante é o final, o importante é o título. Com certeza, Pajete. Mas antes de falar dessa rodada, nós vamos destacar, infelizmente, mais um caso triste, né? Você mostrou envolvendo o futsal e esse agora entre torcedores, integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras. Brigaram na zona leste da capital paulista, teve baleado, 10 detidos, um ônibus destruído. Veja agora os detalhes nessa reportagem. Uma câmera de segurança da rua registrou a confusão. Antes da briga, uma família tentou entrar em um ônibus. Veja que essa mãe com os filhos pequenos percebe a chegada dos torcedores armados com paus e pedras e corre para longe com as crianças. Torcedores que estavam dentro do ônibus também começam a fugir. Alguns pulam a janela. Em seguida, começa a pancadaria. A gravação não mostra, mas segundo a polícia, no momento do ataque, um torcedor que estava dentro do ônibus atirou contra os homens armados com paus. As cápsulas ficaram espalhadas na rua. Um homem foi atingido no ombro. Ele foi levado a um pronto-socorro e em seguida liberado. A polícia informou que a briga aconteceu entre torcedores da Mancha Verde e ex-integrantes da mesma torcida. Eles teriam sido expulsos da organização e apareceram de repente para um acerto de contas. 11 torcedores foram presos, entre eles o atirador, que segundo a polícia confessou o crime, mas não apresentou a arma. Ele foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. Obrigado, Amanda, pelas informações. É realmente, né, craques, era um caso triste que aconteceu. Isso não é futebol, isso aí infelizmente, é um caso de violência e tem que ser tratado assim, levando os suspeitos para a delegacia. Mas vamos falar de bola rolando, que é o que o nosso torcedor quer acompanhar. Já que estamos falando do Palmeiras, o Verdão jogou contra o CSA, né, com um time misto e conseguiu arrancar o empate, né, craque? Na realidade, quem arrancou o empate foi o CSA, né, porque o Palmeiras estava vencendo por 1-0 lá no estádio Rei Pelé, né? Belo estádio, por sinal. E só que o Palmeiras depois acabou sofrendo o empate, aí num bate-rebate dentro da área, a bola tocou na cabeça do Daverson e voltou para o jogador do CSA, que não desperdiçou a oportunidade e empatou a partida. Mas vale destacar que até o torcedor palmeirense não gostou muito do resultado, porque esse time B do Palmeiras ainda seria melhor do que do CSA, né, craque? Com certeza, porque o elenco do Palmeiras, ele é muito bom, né? São 30 jogadores à disposição do técnico Felipe Scolari. Então, mesmo não contando com aqueles jogadores que vinham atuando, o Palmeiras tinha a responsabilidade de somar mais 3 pontos. E acabou ficando com apenas mais um ponto na tabela. Mas quem conseguiu 3 pontos foi a equipe do Corinthians, né, craque Zenon? O timão que conseguiu uma vitória importantíssima na competição. Venceu em casa, venceu contra a equipe da Chapecoense. Placar de 1-0, gol sofrido, né, craque? Gol sofrido, um jogo complicado para o Corinthians, que teve que se virar muito para conquistar esse resultado. O gol só aconteceu no segundo tempo, né, através do Carlos Augusto, aproveitando, né, uma grande defesa do goleiro da Chape, que com raciocínio e reflexos apuradíssimos conseguiu fazer a defesa no chute, e só que no rebote o Carlos Augusto entrou e aproveitou o rebote, fazendo esse um gol, apenas
O Corinthians e Chapecoense, no máximo, é um gol que acontece, né? Com certeza, craque. Mas até sobre o Corinthians, vamos destacar agora a fala do Carille, porque, inclusive, na próxima rodada vai jogar em Manaus e deve poupar alguns jogadores até pela sequência longa que vem por aí pelo Brasileirão. Vamos ver. Já cobrei ali da minha comissão para a gente pensar bem no que fazer lá, né, contra o Vasco, lá em Manaus, porque calor, temperatura diferente, viagem, desgaste e, mais uma vez, sem treinar, né? Vai ter que ser assim, vai ter que ser na base da conversa. Por isso que eu parabenizo demais esses jogadores aí pela dedicação. Tá aí, então, né, a palavra do Carille aqui no VTV da gente. Vamos destacar agora o São Paulo, que segue 100% na competição, é o líder, ganhou mais uma em cima do Goiás. Foi uma vitória muito boa do São Paulo, né? Que teve um jogo muito equilibrado com a equipe do Goiás. O Goiás fez um gol e logo em seguida teve outras oportunidades para chegar no empate, só que o São Paulo soube se segurar, né? E acabou trazendo um grande resultado lá do Serra Dourada. Serra Dourada que foi reinaugurado ontem e o São Paulo aproveitou o bom estado do gramado e conseguiu fazer 2 gols e trazendo essa vitória para São Paulo. Destacando o gol do Pato, Alexandre Pato, primeiro gol no tricolor paulista. E hoje tem bola rolando, nós vamos falar do Santos. Santos que joga na Vila Belmiro contra a equipe do Fluminense, 7h15 da noite, craque. É isso aí, o Fluminense que vem de uma derrota para o Goiás, que nós acabamos de acompanhar aí contra o São Paulo, né? O Goiás que venceu o Fluminense no Maracanã. Olha bem, o São Paulo venceu o Fluminense no Maracanã. Então, o Santos, jogando hoje em casa, pode também alcançar a sua segunda vitória, já que vem de um grande resultado, vencendo o Grêmio lá em Porto Alegre. E vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série B, porque o Guarani jogou ontem, acabou perdendo pelo placar de 2-0. Os torcedores reclamaram aí de um lance de pênalti antes dos gols da equipe do Oeste. E a Ponte Preta joga hoje contra o Criciúma, craque, aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta tem todas as condições de reverter, né, aquela derrota que teve contra o Curitiba lá no Couto Pereira. Jogando em casa, a Ponte tem que fazer prevalecer o fator campo e também jogar ofensivamente para cima do Criciúma, que perdeu em casa, para o time do Cuiabá, lá no Heriberto Rios, né? Então a Ponte é favorita para vencer esse confronto. Tá aí, então, ponto final do nosso bloco esportivo. Obrigado, viu, craque? Valeu, Fabrício. Um abraço. Ótima semana a todos. Tá aí, então, segunda-feira voltamos a falar de futebol só aqui no VTV da gente.